Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre A Joia da Alma, de Karen Sorelli, que é um dos livros da saga de Tormenta. E esse vídeo aqui vai analisar 3 pontos que eu achei mais interessantes nesse livro e que você, como um escritor ou escritora, pode analisar também para você melhorar sua escrita criativa, para você escolher os elementos que você também usa na sua narrativa. E se você também for um fã de leitura, também são pontos que podem te interessar na hora de ler esse livro aqui. Então confere até o final desse vídeo. Se você gostar do conteúdo, dá o like. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhecer alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Então, o primeiro ponto assim que eu adorei nesse livro aqui é como que ele retoma os primórdios do mundo de Arton. É uma coisa que é muito interessante de ver como que os mundos de fantasia, alguns deles têm uma origem meio misteriosa, outros têm uma origem mais esclarecida, e no caso de Tormenta, as origens do universo, do multiverso de Tormenta, acaba sendo pouco explorado, simplesmente porque sempre foi assim, sabe? Os deuses de Tormenta, são 20 deuses, são muito importantes, eles são assim, brutalmente importantes para o mundo, enquanto outros mundos, tem deuses que são distantes, são omissos. Os deuses de Tormenta são muito participativos, tá? Isso me lembra bastante, inclusive, a nossa imagética dos deuses gregos, em que os mitos gregos botavam assim, a culpa de tudo nos deuses, tudo que acontecia de bom e de ruim era porque tinha o dedo de um deus ali metido. Se você for ver, inclusive, a Guerra de Troia, a Ilíada e também a Odisseia, depois a Odisseia já é pós-Guerra de Troia, você vê assim, como que tá tudo muito ligado aos deuses, sabe? É o deus que criou aquela flecha que matou aquela pessoa, sabe? Eu acho que Arton, Tormenta, tem esse tipo de abordagem muito mais próxima entre os mortais e os deuses. E por isso, talvez até por isso, pelos deuses serem tão participativos, a origem deles tende a ser menos explorada. E esse livro aqui dá o foco justamente na origem dos deuses, no fator primordial, essencial, de todo o começo do multiverso, da cosmologia, de tudo, sabe? Então, essa é uma coisa que eu vejo pouco explorada em livros no geral, sabe? Muitos livros, inclusive, até falam assim, mais assim, tipo, a origem é um mistério, e ponto final, e ninguém explora esse mistério e fica por isso mesmo, o que também é válido, tá? Mas Arton, no caso, há um mito criacionista por trás de tudo, tá? Tem a ver com... Eu também não quero falar muito, para não começar a dar um pouquinho de spoiler aqui, tá? Mas, basicamente, há um mito, sim, e esse livro aqui retoma, assim, para a primeira linha, do primeiro parágrafo desse mito. Quem é fã de Tormenta já conhece já. Quem não é fã, inclusive esse aqui é um livro que você pode começar a ler Tormenta através desse livro aqui, mesmo sem ter nenhuma leitura prévia do universo. É um livro excelente, seja você fã de fantasia ou não, de RPG ou não, de nerdice ou não, diga-se passagem. Enfim, a forma como esse livro aqui retoma os primórdios de Tormenta é muito interessante. O segundo ponto é como que a Karen Sorelli criou um elenco que consegue ser, ao mesmo tempo, original e, ao mesmo tempo, usar os elementos assim, mais marcantes do cenário de Tormenta. Logo aqui na capa tem o Christian, que é um guerreiro, e a Karen fez ele como o guerreiro típico, tá? Ele é um cara, assim, bem basicão, bem padrãozão, tá? Mas ele é ateu. E, como eu falei, os deuses de Tormenta são muito fortes, são muito participativos. Então, como que tem um cara, como alguém consegue ser ateu nesse mundo? E ele vem de um reino que é um reino essencialmente ateu, sabe? Lá, até o ditado popular é que esse reino nega os deuses e os deuses também parecem ignorar esse reino como uma resposta ao ateísmo deles. Mas ele é um cara assim, totalmente... tudo que é assim, divino, ele nega. Para ele, magia é magia, não tem magia divina ou magia arcana, tudo é magia, ponto final, e deuses são crendices, sabe? Então,
isso já é um elemento assim, que é muito característico de Tormenta. E aqui também tem a Verônica, que é uma medusa. E as medusas de Tormenta também têm assim, um arquétipo próprio, tá? Elas têm toda uma magética própria, que difere da maioria, né, de todos os mundos que eu já conheci, sabe? Então, só de ter uma medusa que ela anda entre aventureiros, sabe? E ela também não tem assim, o poder de petrificar de imediato, né? O poder da medusa aqui foi adaptado. No caso, ela tem o poder de paralisar com o olhar. E é um poder que ela tem que ativar, sabe? Não é um poder inato, né? E que medusas podem desenvolver o poder delas até chegar ao ponto de petrificar com os olhos, tá? Pode chegar a esse ponto. Mas foi assim que Tormenta, que Arton encontrou de tornar essa criatura algo sociável, né? Algo que pode ser um personagem que pode interagir com menos dificuldade, que seria uma medusa legítima, né, no caso. Enfim. Então, e ela é também muito interessante. Ela tem, no caso, o Christian e a Verônica, eles têm um objetivo em comum. E, na verdade, isso faz com que eles rivalizem e não que eles cooperem, tá? E os dois têm um passado obscuro. Isso que eu adorei neles. Como eles têm algo... Eles têm muito em comum, mas tudo que eles têm em comum gera atrito entre eles, gera conflito entre eles. E, pô, eu também adoro a Trilogia Tormenta do Caldela, e que não tem nenhuma medusa em nenhum dos livros do Caldela. Então ver, assim, uma raça de Arton ser usada nesse livro foi bem interessante. Enfim, eu posso citar cada personagem. Tem a Gwen, que ela é uma elfa, clériga de uma deusa do conhecimento. Então ela explora como são os elfos de Arton e como são os deuses de Arton nessa mesma personagem. Tem um minotauro paladino, tem um goblin que ele é um engenhoqueiro, ele faz engenhocas e é um dos meus favoritos, é o Doc, sabe? Enfim, esse livro aqui, cada personagem é um personagem novo, tá? Eu não conhecia nenhum deles. O Doc e a Gwen já tinham aparecido em um conto da Karen Soares, que eu não tinha lido ainda, eu só li depois de ler esse livro aqui. Então, assim, pra mim, foram todos novos, mas ao mesmo tempo foram todos reconhecíveis. A Karen soube usar o mundo dela, o mundo de Tormenta, nos personagens dela, sabe? E isso é uma coisa que é muito importante, sabe? Porque tem muita gente que, por exemplo... Até vou dar aqui um exemplo, tá? De um livro que se passa no mundo real, tá? Como isso se aplica não só à fantasia. Mas, pô, tem um livro que eu li que se passa nos Estados Unidos e que os principais é uma menina grega e um cara francês, né? E todo mundo, assim, é de algum país diferente, de algum lugar diferente. E tem uma hora que a menina fala pra um cara: você é grande, mas não é dois. E, cara, isso é uma frase totalmente brasileira. Então por que o livro não é no Brasil? Sabe? Tipo, não me convenceu, sabe? Nada, e o que me incomoda é isso. Nada nela dizia que ela era grega, nada no francês dizia que ele era francês, sinceramente. Ele, pra mim, podia ser um cara simplesmente bonitão e pedante, sabe? E isso me diz como que você enxerga os franceses, mas não como os franceses de fato são, sabe? Já vi outros livros trabalhando o arquétipo de um francês melhores do que esse, sinceramente. Um bom exemplo aqui, no livro Cemitério de Dragões, do Rafael Dracon. Cada personagem é de uma nacionalidade, tá? Tem um francês na história. E ele usou o arquétipo do francês resmungão, sabe? Então ele é o cara grumpy do time, ele é o cara que fica resmungando, que é meio do contra, né? Mas que também faz parte da equipe. E ficou genial, sabe? E nesse livro eu acho que o Rafael Dracon conseguiu usar esses arquétipos, esses estereótipos, tá? De maneira interessante no livro dele. Mas também o livro ele nem sequer se passa no mundo real, tá? São heróis, cada um deles de um lugar do mundo, mas todos trazem consigo algum arquétipo que a gente consegue relacionar, tá? Com a origem daqueles personagens. Então o Dracon soube usar isso, criando personagens que vieram do mundo real, tá? Usando arquétipos reais. E esse outro livro não soube usar isso, sinceramente. Já Joia da Alma, que se passa num mundo fictício, consegue usar os elementos que já eram consagrados para muitos leitores que vieram, né, antes desse livro aqui, que já conheciam esse mundo como eu.
Eu já conhecia Arthur, já tinha lido vários livros de Tormenta antes de ler esse livro aqui. E em cada personagem eu sentia que era ao mesmo tempo alguém novo, mas também alguém que fazia um bom uso de algum elemento desse cenário daqui. Isso foi um ponto muito importante. E você criando também o seu mundo fictício, não se esquece de cada personagem também trazer consigo algum elemento desse mundo que você está criando também. Apresenta, o personagem não é só alguém, ele também é uma conexão, ele também é um meio de comunicação para mostrar como é que esse mundo como esse mundo funciona, como todos nós somos no ambiente em que vivemos, tá? Isso aí é muito importante, trazer esse diálogo entre personagens e mundo. Por fim, o terceiro ponto que eu gostei muito desse livro aqui é como que há um elemento em comum entre vários personagens, em especial entre o herói, que é o Christian, e o vilão da história. Que na verdade é um mistério que a Karen só revela mais pra frente, tá? Que eu não vou citar aqui para não dar spoiler. Mas basicamente aconteceu algo no passado que o livro não esclarece. É interessante que a própria Karen Sorelli contou que enquanto ela escrevia, ela não tinha a resposta pro mistério, sabe? Ela tinha uma noção, era um mistério basicamente de sim ou não, tá? A resposta era simples, mas a resposta traz consequências para a história que você não consegue adivinhar. E isso é interessante, ver como que foi algo que a Karen criou de maneira orgânica na história dela. Ela escrevia sem saber se sim ou se não, sabe? E isso é um mistério que, sinceramente, me manteve interessado. Tem muitos mistérios, tem gente que manda uns mistérios que eu simplesmente não gosto, tá? Que eu acho que ou é um mistério irrelevante, ou o mistério é apresentado de forma irrelevante para a história, não me convence, tá? Mas no caso, é um mistério que eu ficava, caramba, eu quero saber o que aconteceu, sabe? Aconteceu algo que tá obscuro. Eu quero descobrir o que aconteceu. E quando eu vou, assim, tendo pistas, eu vou sabendo, ok, já sei qual que é o mistério. E qual que é a resposta para o mistério, sabe? Eu continuava querendo ler, sabe? E então a Karen soube apresentar o mistério e soube desenvolver esse mistério que conecta alguns dos personagens, principalmente o herói e o vilão da história. E quando a resposta vem, eu acho que isso me trouxe uma satisfação, sabe? Enfim, foi simplesmente divertido de ler, foi simplesmente interessante de ler, conseguiu me instigar, sabe? Então a forma como ela usou esse mistério na narrativa dela foi muito interessante. O mistério ele é apresentado no prólogo, tá? No prelúdio, né? Não é prólogo, tanto faz. Mas é no prelúdio que a Karen apresentou o mistério. Então, se você pegar esse livro aqui e ler só o prelúdio, é pequenininho, você já vai saber qual que é o mistério, tá? E pode ser que te interesse para ler o livro ou não, mas eu te garanto que a resposta para esse mistério é muito bem construída ao longo da narrativa. E se você estiver contando histórias e quiser criar um mistério, eu recomendo que você confira esse livro aqui, tá? Por hoje é isso, tá? Em resumo, dos 3 pontos que achei mais interessantes nesse livro aqui é como que ele aborda os primórdios do universo, do cenário, como que o elenco consegue ser ao mesmo tempo original e ao mesmo tempo reconhecível por fazer parte desse cenário, que sabe aproveitar esse cenário que já existia antes desse livro, e também como que a Karen soube trazer um mistério que é interessante e divertido de você ir desvendando ao longo da história. Por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha na rede social. Se você já leu algum livro da Karen Sorelli, comenta aqui embaixo também qual que é o seu favorito da Karen. Eu adoro particularmente a Verônica, acho que é a minha favorita de todos os livros da Karen Sorelli. Alguém que eu quero ler mais, alguém que quando a Karen anunciar o próximo livro dela em Arton, eu vou perguntar pra ela, e a Verônica, né? E também adoro o Doc. Doc é um que eu acho, inclusive, eu acho que a Karen precisa explorar mais ele, que eu gosto muito dele, ele tem muito potencial, mas de todo mundo, assim, de Christian, Verônica, Gwen e etc., quem eu acho que foi menos explorado foi o Doc, então por isso mesmo eu quero que ele seja mais explorado nos próximos livros da Karen Sorelli. Por hoje é isso. Se você... já falei isso já. Estamos no desafio 366 dias de escrita. Vídeos sobre mercado editorial, escrita criativa e cultura pop. Às vezes, algum assunto aí misturado um no outro.
todo dia de 2020, então até amanhã.